Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada. No episódio de hoje, a gente vai fazer um exercício sobre, assim, se é possível a gente poder se aposentar, parar de trabalhar, ou, por exemplo, construir um patrimônio que tenha uma contribuição, né, com 10 anos de contribuição. A ideia é que a gente entender, a gente começar a ter uma percepção de tempo, né? 10 anos é muito ou é pouco para acúmulo de capital? E o outro ponto é assim, quanto que eu tenho que fazer de aportes mensais para eu conseguir isso? Então eu vou mostrar para vocês qual que é o destino, como que eu calculo os valores, né, para a gente poder fazer esse cálculo assim, eu quero parar de trabalhar daqui a 10 anos, ou eu quero ter uma renda passiva daqui a 10 anos que me pague tanto. Então, assim, como que você vai fazer esses cálculos? Então, a ideia de hoje é primeiro mostrar como que a gente calcula esse destino, entender se 10 anos de contribuição é muito ou pouco para a gente seguir nesse destino, né, de aposentadoria, de antecipação de aposentadoria. E o terceiro ponto é quanto de esforço hoje, quanto de aporte mensal eu teria que fazer para conseguir essa aposentadoria de 10 anos, tá bom? Então, espero que vocês gostem, então vamos para lá. Bom, gente, o programa da escalada, se você quer, né, começar a construir uma carteira do absoluto zero, para você realmente alcançar essa independência financeira, poder antecipar sua aposentadoria, você precisa começar agora. E você precisa dar esse primeiro passo, tá? Mas esse primeiro passo, ele precisa ser direcionado de acordo com o seu momento. Então, para uma pessoa que não tem absolutamente nada, ela tem que ter um direcionamento. Para quem já tem um pouquinho mais de capital, ela pode ter acesso a outros tipos de investimentos, ter outras mini metas, submetas para alcançar e direcionar essa pessoa. Então, o programa da escalada é justamente isso, é meio que ajudar a estruturar uma carteira de investimentos de acordo com o seu momento, de acordo com qual degrau da escalada você está, com o intuito de você chegar na tão sonhada independência financeira, tá bom? Bom, então para quem que é esse vídeo de hoje? Então, é bem para quem assim quer um plano bem arrojado para antecipar a aposentadoria, tá? E precisa ser um arrojado mesmo. Vou mostrar para vocês que precisa de muito esforço daí. Para quem quer viver de renda dos seus investimentos, para quem for muito consistente e focado com seus objetivos, tá? Então esse pode ser um vídeo que pode só te ajudar bastante. Mas para quem que não é esse vídeo? É para quem quer uma fórmula mágica de enriquecimento rápido, se você quer assim ficar multimilionário em uma semana, não, aqui não é o local, aqui não é joguinho, tá bom? Para quem não tem interesse nessa questão de liberdade financeira e também para quem não se importa muito como será sustentado no futuro, como que vai ser a sua vida financeira no futuro, como que vai ser a dinâmica, se você vai ter dinheiro suficiente para custear o seu padrão de vida, tá bom? Então, esse vídeo daí não é para essas pessoas. Bom, falar um pouquinho agora dos benefícios, né? Da gente entender um pouquinho, assim, se vale a pena ou não esse esforço. Então, assim, ó, o primeiro ponto que eu trouxe aqui é uma oportunidade de vocês enxergarem que com esforço e direcionamento é possível alcançar uma independência financeira, tá? É claro que aqui eu tô estrangulando um tempo, o tempo realmente é muito curto, vou mostrar para vocês. Mas assim, mesmo assim, se vocês tiverem muita vontade, muito direcionamento, mesmo se vocês não têm absolutamente nada do zero, mas se vocês tiverem um foco muito grande, vocês conseguem acumular patrimônio para que possa te sustentar no futuro, sim, tá? Bom, escolha, né? Não é um caminho rápido, fácil, mas é um caminho possível que pode ser para qualquer pessoa, tá? Então, assim, se contanto que você tenha uma consistência, vocês vão ver assim que talvez 10 anos não seja para vocês. Mas se vocês tiverem consistência no processo, talvez 20, 30 anos faça sentido para vocês. O importante é que vocês tenham uma escolha para o que que vocês querem do futuro de vocês, tá?
Outro ponto aqui que eu trouxe é com relação a planejamento. Então, justamente, ó, mesmo se vocês não querem parar de trabalhar em 10 anos, mas que em 10 anos queiram ter mais uma tranquilidade financeira, que não quer ter aquela dependência do seu trabalho principal, de você ter um patrimônio que cresça a uma velocidade maior do que o seu custo de vida. Ou seja, cada vez que tem o rendimento do mês do seu patrimônio, ele vai crescer de uma maneira que é maior do que o seu custo de vida, do que você consegue gastar em um mês. É possível isso e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, em questão de planejamento, é muito importante a gente ter isso em mente. Mas, assim, ó, o que que a gente não deve fazer quando a gente for pensar nessa questão de aposentadoria e tudo mais? A primeira coisa que eu enfatizo muito, eu já falei muito nos outros episódios, é justamente achar que, por exemplo, se você fizer 10 anos de contribuição no INSS, que isso já vai ser suficiente, você vai conseguir se aposentar. Não, lá nem se você fizer todo o tempo possível, você vai conseguir se aposentar por lá, tá? Então, o primeiro ponto aqui de reflexão do que não fazer ou não acreditar e não confiar em vida é com relação às contribuições no INSS. Aqui, assim, através de investimentos de uma carteira robusta, você consegue escolher, tá? Em quantos anos você gostaria de antecipar, né, essa liberdade financeira. Mas pelo INSS, isso não vai ser possível. E não vai ser possível nem quando você se aposentar pelo INSS, porque quando você se aposentar pelo INSS, o valor que eles vão te pagar provavelmente vai ser muito inferior ao seu padrão de vida hoje, a não ser que você tenha um custo de vida extremamente baixo. Do mais, vocês vão ter que continuar trabalhando, vocês vão ter que continuar gerando uma renda a mais para continuar se sustentando. E vocês vão chegar num ponto da vida que vocês vão estar cansados, querendo descansar, aproveitar um pouquinho a vida, mas vai ter que continuar trabalhando porque o que o INSS pagar não vai ser suficiente, tá? Outro ponto é fazer dos investimentos uma aposta e não uma construção de patrimônio, de legado para a família. Então, assim, se você encara os investimentos como uma aposta, coloca em qualquer lugar só para querer ter um retorno muito rápido e muito fácil em pouco tempo, esse é um jeito muito errado de construção de patrimônio. Provavelmente você está colocando muito em risco a construção desse patrimônio para o seu futuro, para o futuro dos seus filhos e tudo mais, tá? Então, investimento não é aposta. A gente não pode tratar essa parte dos investimentos, principalmente da carteira que vai sustentar vocês no futuro, como uma aposta. A gente precisa ter exposições a algumas coisas com segurança e consciência, mas não fazer dos investimentos uma aposta, porque aí o risco de perder tudo e realmente você ficar de longe das grandes oportunidades é muito grande, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho aqui dessa questão do plano para se aposentar com 10 anos de contribuição. Então, eu vou passar aqui alguns pontos e algumas análises para a gente entender se 10 anos é muito ou pouco, o que que define a quantidade de aportes, porque no fim o importante aqui que vocês precisam entender é o quanto de aporte que eu preciso fazer por mês para eu conseguir esses 10 anos de contribuição e conseguir viver da liberdade do meu patrimônio. Só que assim, não adianta eu colocar qualquer valor. Eu preciso ter um norte, eu preciso ter um valor a ser alcançado. Se eu não tenho algum valor a ser alcançado, eu não sei quanto que eu tenho que fazer de aporte mensal. Então, o que eu vou mostrar para vocês é justamente isso, tá? Então, vamos lá. Então, aposentadoria com 10 anos. Então, você fazer a sua própria aposentadoria através dos aportes mensais e investimentos. Então, o destino, o valor a alcançar,
os pontos, né, que precisa do destino, o valor a alcançar, o tempo que já está definido aqui pela próprio episódio de hoje, que são 10 anos, a média de retorno de investimentos, eu vou mostrar para vocês um exemplo, e considerando começar do absoluto zero. Então, nesse cenário todo, vocês vão ver que vai ter que ser um esforço muito grande, mas é porque está começando do absoluto zero. O importante aqui é que vocês vejam o valor total de acúmulo de capital e o quanto de esforço para do zero. Se vocês já têm um pouquinho de capital acumulado, vocês conseguem ter um pouquinho de proporção quanto que seria a menos nos valores aportados mensalmente, tá? Eu vou deixar aqui a fórmula também, ela é uma fórmula meio diferente, meio longa, mas se vocês quiserem fazer no Excel na casa de vocês, fiquem à vontade. E por fim, a ideia aqui é justamente definir o valor dos aportes mensais, o quanto que você precisa fazer de esforço hoje para conseguir conquistar algo daqui a 10 anos, tá? E aí, assim, também, né, uma reflexão, não é só uma questão de aposentadoria, pode ser qualquer coisa em 10 anos. É mais uma regrinha para vocês entenderem como que pode funcionar essa questão. Ó, eu quero seguir, eu quero alcançar isso daqui a tantos anos, o quanto de esforço que eu preciso fazer hoje, tá? Então vamos lá, o destino. A primeira coisa, lembra que eu falei para vocês que, assim, que não adianta eu fazer qualquer aporte mensal se eu não sei aonde é que eu quero chegar. A gente precisa ter um destino, tá? E eu coloquei aqui dois exemplos de destinos. Como o caso aqui eu estou falando de aposentadoria, para eu poder me aposentar, eu preciso ter um patrimônio que ele me sustente, que ele renda mais do que o meu custo de vida, tá? Então, aqui a gente pode ter dois exemplos. E por que, que ele precisa se render mais do que o meu custo de vida? Porque se ele render a menos, eu vou estar consumindo muito do meu patrimônio e pode ser que ele venha a ruir, ele venha como eu estou consumindo mais do que ele cresce, ele vai diminuir ao longo do tempo e pode ser que não chegue até o fim da sua vida. Então, a ideia, o ideal de independência financeira é que o seu patrimônio ele cresça numa velocidade maior do que seu custo de vida. Exemplo, se você tem um custo de vida de R$ 3.000, você precisa ter um patrimônio que ele cresça todo mês R$ 3.000 ou mais, tá? Isso que é a independência financeira, isso é o ideal para você não ficar consumindo o patrimônio e via ruir ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui dois exemplos de destino. Primeiro, o destino do seu custo de vida atual. Então, como que você faz? Você pega o seu custo de vida atual, por exemplo, você tem R$ 5.000 por mês, considerando tudo, tá? Suas contas de aluguel, sua conta de condomínio, água, luz, gás, refeições, alimentação, transporte, coloca tudo, assinaturas, tudo que você gasta no mês e multiplica por 300, tá? Esse é o valor que você precisaria chegar se você quisesse se aposentar com o padrão de vida que você tem hoje. Então, se você tem um padrão de vida de R$ 5.000 e quer se aposentar, você tem que, se você já está satisfeito com o seu padrão de vida hoje e não se importa se aposentar com esses R$ 5.000, é só multiplicar o seu custo de vida atual por 300, tá bom? Agora, se você quer aumentar o seu custo de vida ao longo dos anos, quer ter um padrão de vida melhor, quer ter mais possibilidades, você estima qual que é o custo de vida que você quer ter por mês. Por exemplo, eu tenho R$ 5.000 de custo de vida por mês, mas eu quero ter o padrão de 10. Quero ter mais mordomias, eu quero ter mais conforto e tudo mais. Tudo bem, é possível, mas tudo tem um preço. Então, você vai ter que pagar esse preço. Então, pega, por exemplo, eu não quero de 5, eu quero de 10. Então, R$ 10.000 vezes 300, que aí vai ser o valor que vocês vão ter que acumular para ter o patrimônio necessário para poder viver de renda, tá bom? A média de rentabilidade. Então, aqui nos exemplos, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Com custos de vidas diferentes e eu utilizei os 8,5%. Por que 8,5%? Porque isso daí é meio que uma média da inflação dos últimos muitos anos, assim, tá? Então, uns 8,5%. Mas é claro que a gente sempre vai buscar investimentos que tenham melhores performances do que 8,5%. Mas para
fins de cálculo, fins de reflexão do exercício de hoje, eu estabeleci 8,5% de rentabilidade, tá? E o tempo são os 10 anos da apresentação de hoje, né? 10 anos e isso aqui equivalem a 120 meses, tá bom? Coloco aqui mesmo porque vão ser aportes mensais, a gente tem que sempre colocar tudo na mesma base de cálculo. Bom, aqui, se vocês quiserem fazer o cálculo para os aportes mensais na casa de vocês, essa é a fórmula, é uma fórmula meio diferente, tá? Tem toda uma lógica por trás, mas essa é a fórmula, tá? Que a gente vai utilizar nos exemplos posteriores que eu vou mostrar para vocês. Então, eu já vou dar diretamente o cálculo do aporte mensal pelo padrão de vida, né, pelo custo de vida mensal. E essa é a fórmula que eu utilizei para calcular. Então, envolve juros, envolve os meses, né, esses 120 meses, esses 10 anos, os juros ao mês e tudo mais, tá? Então, esse é o valor a fórmula para calcular os valores dos aportes mensais. Então, vamos começar agora com esses exemplos, tá? Eu vou passar aqui alguns exemplos com diferentes destinos, então, com diferentes custos de vidas, para vocês entenderem o quanto que isso pode impactar nos seus aportes mensais, tá? Então, relembrando, o tempo, a gente sempre precisa ter o tempo, né? Então, o tempo que está sendo designado é 120 meses. A rentabilidade é uma rentabilidade acima da inflação em torno de 8,5%, tá? E o destino vai ser de acordo com diferentes custos de vidas, e aí a gente vai ter como resposta quanto que a gente precisa ter de esforço de aporte mensal, tá? Vou começar aqui com um custo de vida bem mais alto, assim, ó, custo de vida de 25 mil reais por mês, tá? Como que a gente faz para viver de renda daqui a 10 anos com um custo de 25 mil reais por mês? Então vamos pensar aqui, ó. Se eu pegar, a gente pega aquelas regrinhas que eu passei anteriormente, tá? Se eu pegar o meu custo de vida de 25 mil reais e fazer aquela multiplicação por 300, eu chego a 7.500, tá? Então, esse é o valor total de patrimônio que eu preciso ter para poder viver de renda do meu próprio esforço em 10 anos, tá? Aqui, então, o seu foco, o seu destino a ser alcançado em 10 anos será 7 milhões e 500 mil, tá? Aqui eu coloquei os juros de 8,5%. E aqui eu coloquei o exemplo dos 10 anos. Faz de conta que tem 38 anos e quer com 48 anos. Então, quanto que eu preciso fazer de aporte mensal para eu atingir esses 7 milhões e 500 partindo do absoluto zero? Aporte mensal de 40 mil e meio, tá? Então, eu preciso fazer aportes mensais de 40 mil do nada, do zero, fazer aportes mensais de 40 mil. Em 10 anos eu tenho 7 milhões e 500, tá? É muito pra caramba. Mas o que eu quero mostrar justamente para vocês, que o que que faz, o que que define esses aportes mensais? É justamente o meu custo de vida. Então, olha só como que é importante a decisão nossa do tipo de vida que a gente quer levar, tanto agora quanto no futuro. Por quê? Agora vocês vão ter que abrir mão e no futuro vocês vão ter que escolher quão esforço vocês vão ter que fazer, tá bom? Então, se eu quero algo que é muito luxuoso, que é muito mais caro, etc e tal, vocês vão precisar fazer um esforço maior. E lembre-se, gente, isso daqui é considerando que você não tem patrimônio algum do absoluto zero. Faz de conta que você já tem um patrimônio e tudo mais, você subtrai aqui, em vez de 7.500, coloca o valor que está faltando, tá bom? Aqui é do absoluto zero para você conseguir ir construindo ao longo do tempo, tá? Outro ponto que eu quero mostrar para vocês aqui com relação à correção mensal da inflação com relação aos aportes mensais. Por que que isso é interessante vocês já fazerem? Pode ser feito de uma maneira muito simples. Porque aí vocês já vão acumulando o patrimônio já com a correção da inflação, com a desvalorização da sua moeda. E aí você não vai correr o risco de chegar lá na frente e os 7 milhões e meio que você acha que vai ter o poder de
consumo dos 25 mil, consumir muito menos. Então, faz de conta que você tem hoje esse padrão de vida de 25 mil reais e você tem vários consumos. Lá na frente, esses 25 mil reais, eles vão ser mais. Tá? Então, para você manter a proporção do custo de vida, do poder de compra do seu dinheiro, é importante você ter essa correção de inflação. Como que vocês fazem? É muito simples. Vocês vão lá no buscador, coloca inflação mensal do Brasil. Aí eles vão dar 0, alguma coisa e você multiplica pela quantidade do aporte mensal definido de acordo com o seu custo de vida, tá? Então é esse o exercício que a gente vai fazer hoje. Agora a gente vai para outros tipos de custo de vida menores para a gente ver o quanto que vai impactar na questão do aporte mensal. Então grave aqui, ó, 40 mil para a gente ter 25 de custo mensal. Então é um esforço ultra gigante, tá? Agora vamos supor que você quer ter um custo de vida de 15 mil reais, do absoluto zero. Então, quanto que você tem que acumular de capital? Eu tenho que acumular em torno de 4 milhões e meio, tá? Então, para eu ter um custo de vida de 15 mil do absoluto zero até em 10 anos, eu preciso ter um patrimônio de em torno de 4 milhões e 500 mil, tá? É, vocês viram a diferença que dá, né, dos 25 para esse. Então, antes era 7 milhões e meio, agora eu estou em 4 milhões e meio. Então, eu preciso ter menos porque o meu custo de vida vai ser menor. Então, entenda também, o que eu quis trazer aqui é o quanto que o seu destino, a sua escolha do que você quer viver no futuro vai fazer diferença, tá? Para o seu esforço. Para eu ter esses 4 milhões e 500 por mês, quanto que eu preciso fazer de aporte? Ó? Em torno de 24.300. Também ainda é alto, tá? Mas o que eu quero deixar aqui bem enfatizado é essa questão aqui, ó. 10 anos, gente, 10 anos é um tempo extremamente curto. É possível? É possível, mas assim, é surreal de esforço que vocês têm que fazer. Se vocês colocarem para 20 anos, para 30 anos, esses aportes mensais são bem mais suaves e é possível você alcançar esses valores, tá? Então, assim, 10 anos é um tempo para finanças relativamente curto. Então, quanto mais vocês conseguirem fazer de aportes mensais ao longo do tempo, menos esforços vocês vão fazer. Aqui, de conta que a pessoa nunca fez absolutamente nada e quer ter um super padrão de vida, então ela vai ter que ralar muito, tá bom? Vamos agora aqui para uma simulação com um custo de vida de 10 mil reais, que é um custo de vida mais assim, ok, né? É um custo de vida mais simples, mas que dá para sustentar bastante coisa. Quanto que você precisa ter de patrimônio para que daqui a 10 anos você não precisa mais trabalhar por obrigação? Então você precisa ter em torno de 3 milhões de reais investidos, tá? E qual que é o valor do aporte mensal do absoluto zero? Aqui, ó, 16.200. Então, vocês viram, olha a diferença, né, dos aportes mensais e do custo de vida. De 25 mil, eu estava tendo um aporte de quase 40, agora no de 10 eu tenho um aporte de aproximadamente 16, tá? Então, ele vai descendo bastante. E aqui também a correção com a inflação, tá? Que é super importante para a gente não perder o poder de compra ao longo do tempo, tá? Então, 10 aninhos do absoluto zero, 16.200, tá? Então, assim, é possível? É possível, mas precisa ainda ter um belo de um esforço. Mas se vocês prorrogarem para 20 anos, 30 anos, esses valores mensais são bem menores, mas é possível de ser alcançado, tá? E aqui, por fim, eu coloquei um custo de vida de 5 mil reais, o quanto que a gente teria que fazer de aporte mensal para a gente poder ter essa liberdade dos 10 anos. Então, para 5 mil reais, eu preciso ter em investimento 1.500.000 reais, tá? E em torno de 8 mil reais por mês para investir todos os meses para eu poder atingir esse 1,5 milhão, tá bom? Então veja que quanto menor o seu custo de vida,
menor vai ser o seu aporte mensal e menor vai ser o seu esforço. Então, quanto maior seu custo de vida, maior o aporte mensal. Quanto maior o tempo, menor o esforço do aporte mensal, tá? Então, tudo aqui está cravado em 10 anos e 10 anos é um tempo para finanças, para acúmulo de capital pouco. Ou seja, quanto antes vocês começarem, já começa, gente. Quanto antes vocês começarem e forem regrados, vocês vão poder atingir valores que vocês nem imaginavam, mas tem que ter consistência, tá? Se vocês fizerem com consistência, vocês vão conseguir atingir ao longo dos anos. Não vai ser às vezes em 10 anos, mas ao longo dos anos o seu próprio dinheiro vai fazer um trabalho muito interessante para poder acelerar esse crescimento patrimonial e você poder viver da renda do seu próprio patrimônio, tá? Então, assim, gente, resumo de tudo. É possível com 10 anos? É possível, mas assim, vocês têm que fazer um esforço surreal. Eu acho extremamente forte, assim, tipo, a não ser que você seja um empresário, alguma coisa assim, isso aí talvez seja mais viável. Agora, para quem é CLT, para quem tem aquele pinga-pinga todo mês, tem as coisas bem controladinhas, esses valores são muito altos. Então, o que que vocês fazem nesse caso? Vocês não esperem que seja em 10 anos. Então, isso era importante também que eu trouxe aqui. Não criem uma falsa expectativa que só em 10 anos de acúmulo de capital vocês vão conseguir alguma coisa. Já projete para 20, para 30 anos e seja consistente, porque é possível você chegar nos mesmos valores, mas vocês vão ter que ser muito consistente ao longo dos tempos. Vocês não vão fazer aportes de 8 mil, mas vocês vão ter que ser consistentes em fazer uns aportes de 2, 3 mil todo mês e vocês vão conseguir conquistar esses valores para vocês poderem viver de renda, tá? Então, 10 anos é um tempo muito curtinho para finanças, mas se vocês projetarem para 15, 20, o esforço vai ser menor e vocês vão conseguir fazer esses aportes mensais, tá bom? Bom, vamos para um resumo de tudo que a gente conversou sobre hoje. Então, hoje era mais para a gente ter uma ideia dessa questão de tempo, para a gente já se acostumando com o impacto do tempo para os aportes mensais e também a decisão do destino, tá bom? Então, a primeira coisa é justamente definir o destino, que é viver com o custo de vida atual ou viver com o custo de vida futuro. Então, isso vai ser muito determinante para o valor total do seu patrimônio e também para o seu esforço dos aportes mensais, tá? E aí você pega esse valor e multiplica por 300, aí você vai ter um destino, um valor a percorrer ao longo desse tempo. Definir uma média de rendimentos, então eu coloquei aqui em torno de 8,5 para ser acima da inflação. Eu não sugiro que nessas simulações vocês coloquem, eu vou colocar 25% de rendimento mensal, porque isso é muito difícil de alcançar, tá? Sempre pegue uma média inferior do que você está acostumado, ou pegue algo que você já está acostumado, como um 100% de Selic e tudo mais, para você ter uma base boa, tá? Para você não ficar se iludindo com a questão dos rendimentos. Porque assim, se vocês conseguirem fazer uma estrutura com um rendimento baixo, se vocês trabalharem muito nos aportes e em buscar investimentos que rendam mais, isso daí vai ser um acelerador. Mas se tudo der errado, você está lá no que você definiu desde o começo, tá? Então eu sempre prefiro ser mais conservadora nesses parâmetros do que ficar, por exemplo, colocando 25% ao mês, aí você coloca um esforço super baixinho de aporte e não vem esse rendimento, você não consegue ter a performance desse rendimento, tá bom? Então, com relação a investimentos, sejam mais conservadores. Verificar o quanto de aporte mensal é necessário fazer. Então, investir em ativos buscando mais do que a média desses rendimentos, tá? Então, fez todo aquele cálculo, deu o aporte mensal, quanto por mês vocês vão, né, precisar para conseguir esse valor final.
e analisa assim, quais são os investimentos que eu posso para alcançar mais do que esses 8,5%. Hoje em dia tá fácil porque a gente está com juros altos, se você colocar um 100% de Selic, tá tudo certo. Agora, vamos supor que daqui a 5, 7 anos a Selic abaixe bastante abaixo de 8,5%. E aí, o que você vai fazer, né? Então, é importante a gente sempre buscar acima da média dos rendimentos, tá bom? Que aí isso vai sendo uma vantagem aceleradora. E por fim, analisar o tempo de contribuição e o esforço necessário, tá? Hoje eu apresentei para vocês essa questão dos 10 anos para ver se é possível. Possível é, mas se você não é algum empresário que gera muita grana, você é uma pessoa que está começando do zero e tem o dinheiro começando assim, você não vai conseguir fazer um aporte de 40 mil reais. Agora, quer dizer que não é possível você alcançar aqueles valores? Não, é possível. Só que você vai ter que estender os anos, você vai ter que ter um esforço maior ao longo do tempo. E aí, o que você vai fazendo? Vai fazendo aos poucos, conforme você vai trabalhando melhor, conforme o seu valor vai aumentando ao longo do tempo, você vai fazendo aportes maiores para conseguir alcançar esses valores. O importante é ter consistência ao longo do tempo, tá? O tempo, ele é um grande aliado. Quanto mais você deixa o tempo, é melhor. Então, quem começa muito jovem leva uma desvantagem absurda do que quem começou, por exemplo, com 45 anos a construir patrimônio, tá? Aquele jovem vai ter que fazer muito menos esforço do que uma pessoa que está começando a construir patrimônio com 45 anos. Então, o tempo é extremamente importante. Gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir o seu próprio patrimônio, a sua própria carteira de investimentos, a sua aposentadoria. Não fique dependente de governos, de sistemas falidos, de INSS. Isso é muito ruim. Faça aportes mensais para o seu futuro, para o seu eu do futuro, para sua família. E sempre busque estudar, ampliar seu conhecimento em investimentos, em carteira, porque isso vai ajudar muito no seu futuro, nas suas decisões do seu futuro, tá bom? E esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.